Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer uma postagem um pouquinho diferente e contar o processo criativo, dando seguimento às postagens que a gente tem feito aqui sobre a suíte do casal. Então eu quero contar um pouco das nossas decisões, né, do processo que foi para chegar no resultado. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá que a gente vou tentar desenvolver um pouco sobre o nosso processo de apresentação junto. Bom, eu trouxe aqui então a planta baixa impressa do dormitório. Esse aqui já é o nosso detalhamento, né? Nosso detalhamento executivo. A gente tem então um dormitório de mais ou menos 20 metros quadrados, é uma ótima metragem. Aqui então a gente tem o nosso acesso, né? A porta de entrada. Aqui a gente tem a janela e a porta que vai para o banheiro. Ela abre então aqui pro closet. O que é interessante, assim, a gente ver, claro que aqui já tem um pouco de detalhamento, mas é como a planta sugere algumas opções do que a gente pode fazer de como aproveitar o espaço. E uma delas é esse alinhamento aqui que a gente tem com essa parede, né? Parede de alvenaria existente. Então, esse cantinho aqui, ele já sugere que a gente utilize para os armários, né? Para fazer um closet. Ainda mais porque a planta original já não traz muitas tomadas, que realmente, né? Utilizando um espaço de armários, a gente quase não precisa de tomadas. Então, a gente fez isso, né? Pegou esse espacinho aqui, né? E transformou ele no closet principal. Deixando então dentro desse espaço os armários sem portas, porque nós conseguimos uma circulação ótima, mas para evitar um aperto, né? De repente vai a esposa ou o marido vão passar, então eu acho que a gente consegue fechar esse espaço e ter um closet bacana. A cama, hoje eles já têm, né, uma cama que a gente manteve ela e ela tá posicionada aqui, né? Meu risco tá ótimo. Tá posicionada aqui, nós mantemos ela mais ou menos nesse mesmo espaço, até porque as nossas tomadinhas e ponto de antena estão localizados aqui. E a gente manteve, mas aí vocês vão ver que aqui, ó, é a nossa alvenaria, né? Aqui, ó, pintadinha, isso aqui é a parede de alvenaria. Só que ela é um pouquinho curta. Então, o que a gente fez? Para a TV ficar centralizada com a cama, a gente teria que levar a cama muito para lá. Então, a gente vai fazer um painelzão aqui, que vai fazer a vez da parede e acesso para o closet. Então, a gente consegue trazer a cama e ter um conforto visual em relação à TV. Então, a gente dividiu os setores entre closet, com acesso já restrito, né? Toda aquela baguncinha a gente consegue deixar mais escondidinho. E aqui a área de cama, que vocês vão ver depois nas imagens, a gente conseguiu uma área para maquiagem, fazer a make, né? Ter as bijus, as joias ali guardadas. E aqui seria então um espaço de armários mais pro dia a dia, uma roupa de cama, um pijama, né? Um lugar para colocar as bolsas. Então, acho que a gente conseguiu setorizar e de uma maneira bem interessante e tendo um fluxo, né? A gente vai ver aqui, ó, esse fluxo, então, bem legal. Aqui a gente conseguiu localizar a porta, então a gente tem uma circulação bem bacana em volta da cama e não é aquele caminhozinho, né, ruim, apertadinho. Vamos para as imagens então, dar uma olhadinha como ficou o projeto. Como eu comentei então com vocês, eu vou mostrar mais ou menos como é a nossa apresentação, como a gente gosta de deixar os detalhes e as informações claras para que vocês possam entender. Eu acho que é importante, né, para o cliente ver e olhar e reolhar e entender tudo que a gente está propondo. Então, a gente sempre começa com o mood board, né, que tem algumas informações de cores, de elementos. Então, o conceito desse dormitório, ele é bem urbano, ele é contemporâneo. Então, a gente trouxe
essa parte urbana, né, nos tons de cinza. O briefing do cliente, ele trazia então muitas cores de verde, de azul, que eles gostam de cores, eles gostam dessa pegada urbana, e a gente trouxe uma tonalidade mais voltada para o petróleo no encontro entre o verde e o azul. E a madeira, um pouco da vegetação, da luz, para trazer esse aconchego, né, para que o ambiente fique acolhedor, fique confortável, até porque o quarto é um nosso momento de conexão, né? Eu acredito que esse ambiente, a gente tem uma conexão dele desde quando a gente é pequeno, então é importante que a gente se sinta bem nesse espaço. Então, apresentando o mood board, a gente vai para a planta baixa. Então, como eu mostrei para vocês ali no detalhe técnico, aqui nós trouxemos a planta no formato perspectiva para o cliente entender e se situar no espaço. Aqui nós já tínhamos o piso existente, nós mantivemos o piso, né, do cliente. E também trouxemos algumas informações, então a gente sempre diz o que ele está vendo, aqui sempre dizendo as medidas que a gente colocou, como ele vai ler para poder entender, porque né, ninguém é obrigado a saber de alguns termos técnicos que a gente fala, de algumas coisas, então a gente tenta deixar tudo mais claro possível. Então aqui vocês já conseguem, da planta técnica, olhar como isso está configurado no espaço. Mas vamos para as próximas que fica mais fácil. Então essa aqui é uma imagem, né, olhando já da porta, aqui em acesso ao dormitório. Então vocês podem ver que a gente fez esse painelzão aqui, cobrindo a parede, então trazendo a TV para frente e fazendo então essa porta para acessar o closet. Sempre tem algumas observações que a gente acha que é importante para a pessoa entender o espaço. Da mesma forma do piso, o forro, o ventilador, ar existentes, então a gente manteve e utilizou desses recursos para fazer novos cenários de iluminação. Então, aqui mais uma imagenzinha que pega a parede da janela. Aqui a gente quis criar esse elemento, né? Esse elemento amadeirado com iluminação para fazer essa moldura na janela, e resolvemos colocar cortinas para que o espaço também fique mais aconchegante e trazer um pouquinho de cor também através da cortina. Então, aqui o painel para TV, a gente já traz alguns recursos de visões de painéis, um móvelzinho de apoio e aqui então esse móvel com espelhão bem iluminado para fazer make, para poder se produzir. O inverso dessa imagem, né? Então a parede de cabeceira da cama, a gente trouxe também a cor através de um papel de parede, até aqui a gente tinha colocado papel ou tecido, nós encontramos um papel perfeito aqui, depois de uma boa busca, vai ficar lindo. Trouxemos então essa parte madeirada, né, para o painel, para dar esse aconchego próximo da cama. Cabeceira estofada, então nós utilizamos aqui essa tonalidade do couro. E as mesinhas laterais de apoio com as suas luminárias individuais. Né? Então aqui uma visão de quem tá lá no cantinho. Deixa eu até dar uma mexida aqui que eu acho que vai melhorar um pouco mais. Essa visão, então, ali do corredor de entrada, que a gente manteve só uma paredinha pintada e mais uns cabideirinhos de apoio. Aqui um detalhe, então, do outro lado da mesinha lateral para a cama. Até que eu dei uma apagadinha, mas então a gente sempre se preocupa muito em trazer esses detalhes, em deixar o espaço, o ambiente mais a cara do cliente possível. Aqui uma imagem, então, mostrando o painel da TV, aqui o banquinho, então, com as gavetas. Sempre esse detalhe, né, de trazer como vão ser as gavetinhas, o que a gente vem pensando. Claro que isso é sempre uma proposta, né, isso a gente vai modificando
Se o cliente achasse, não, para mim teria que ser divisões maiores, menores, então a gente vai conversando para ficar mais alinhado e perfeito possível. Então, aqui são 2 gavetinhas, uma bandeja interna de acrílico para make, uma de tecido para joias, bijus, acessórios e afins. Essa imagem, então, lá da cabeceira, né, do cantinho da cama, a gente não tem aqui a porta, né, as 2 portas em espelho, uma porta de giro, para ter as coisas mais do dia a dia e esse móvel mais aberto, porque quando a gente entra no quarto não tem aquela coisa fechada do armário, né, então dá um respiro, já a gente não se sente tão preso, com espelho, com locais para te poder apoiar a bolsa, então bem versátil. Né? Aqui, lembrando, né, tem sempre algumas cotas, algumas informações importantes. Aqui nós utilizamos os cabideiros de couro da Orui, que é o cabideiro Dudu, então são informações de coisas que existem, né, que se o cliente quiser, ele vai conseguir encontrar. Um banquinho aqui para apoiar para calçar um sapato, o próprio quadro, também é uma figura existente. Sempre também a gente traz opções de internos, né? Então aqui as gavetas, né? Um espaço maior em cima, bastante prateleiras. Também os detalhes internos, então aqui seria mais um espaço para colocar óculos, relógio, acessórios. E aqui as visões, então, de quem tá olhando para o painel entrando no closet, então com a porta fechada e com a porta aberta. Então, aqui a gente também tem, né, tonalidades de cinza, a gente consegue ver a serralheria, a gente usou 2 tonalidades de cinza e os internos dos armários, então, no closet todo ele aberto, com algumas gavetinhas divisórias assim para bolsas, parte de cima um pouquinho maior e todas as prateleiras iluminadas. Os cabideiros também são personalizados, vão ser feitos sob medida, tudo com bastante iluminação. E desse lado, então, o quarto, né, ele tá atrás desse painel, a gente conseguiu fazer aqui uma sapateira ainda, a gente conseguiu aproveitar aumentando, né, aumentando esse cantinho aqui, aumentando a parede, a gente ainda conseguiu aproveitar esse cantinho. E atrás da porta um espelhão, então a pessoa pode fechar, se vestir no closet, do ladinho do banheiro, enquanto o marido, né, ou se você estiver lá no quarto, eles conseguem usar os espaços simultâneos com um pouquinho de privacidade. E eu acho que a gente consegue casar tudo isso da melhor maneira. Tá? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui já segue o projeto do banheiro. O projeto do banheiro nós já mostramos. Então era mais ou menos essa ideia de apresentação que eu queria mostrar para vocês, com as nossas informações, cotas, tipos de acabamento, coisas que a gente já traz pro cliente ter ideia de como vai ficar o seu espaço. E aqui a gente está muito feliz com o resultado desse projeto, tivemos 100% de aprovação, nos deixa assim muito felizes com o caminho que a gente vem seguindo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Bom, como eu falei, esse projeto ele tá em execução, a marcenaria já está acontecendo, papel de parede, iluminação já estão quase tudo 100% prontos. Então, quando a gente tiver novidades, a gente aparece aqui de novo para mostrar. E espero que tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês mais gostaram, se tem alguma dúvida, alguma sugestão. Se vocês conhecem alguém que iria gostar desse projeto, que está pensando em reformar, em decorar o quarto, manda para essa pessoa. A gente vai ficar muito feliz com o feedback de vocês. Tchau, tchau!